Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia Francisco Cândido Xavier. Segunda parte, capítulo 3, parte 6. Estabeleceu-se luta imediata. Velhos amigos vociferavam impropérios. Os mais ponderados cercaram-no, como se o fizessem a um doente, e pediram-lhe que se calasse. Saulo precisou fazer um esforço heróico para conter a indignação. A custo, conseguiu dominar-se e retirou-se. Em plena via pública, sentia-se assaltado por ideias escaldantes. Não seria melhor combater abertamente, pregar a verdade, sem consideração, pelas máscaras religiosas que enchiam a cidade? A seus olhos, era justo refletir na guerra declarada aos erros farisaicos. E se, ao contrário das ponderações de Pedro, assumisse em Jerusalém a chefia de um movimento mais vasto a favor do Nazareno? Não tivera a coragem de perseguir-lhe os discípulos, quando os doutores do Sinédrio eram todos complacentes? Por que não assumir agora a atitude da reparação, encabeçando um movimento em contrário? Havia de encontrar alguns amigos que se lhe associassem ao esforço ardente. Com esse gesto, auxiliaria o próprio irmão na sua tarefa dignificante em prol dos necessitados. Fascinado com tais perspectivas, penetrou no templo famoso. Recordou os dias mais recuados da infância e da primeira juventude. O movimento popular no recinto já lhe não despertava o interesse de outrora. Instintivamente, aproximou-se do local onde Estevão sucumbira. Lembrou a cena dolorosa, detalhe por detalhe. Penosa angústia assomava-lhe ao coração. Orou com fervor ao Cristo. Entrou na sala onde estivera a sós com Abigail, a ouvir as últimas palavras do mártir do Evangelho. Compreendia, enfim, a grandeza daquela alma que o perdoara in extremis. Cada palavra do moribundo ressoava-lhe agora, estranhamente, nos ouvidos. A elevação de Estevão fascinava-o. O pregador do caminho havia se imolado por Jesus. Por que não fazê-lo também? Era justo ficar em Jerusalém, seguir-lhe os passos heróicos, para que a lição do Mestre fosse compreendida. Na recordação do passado, o moço tarcense mergulhava-se em preces fervorosas. Suplicava a inspiração do Cristo para seus novos caminhos. Foi aí que o convertido de Damasco, exteriorizando as faculdades espirituais, fruto das penosas disciplinas, observou que um vulto luminoso surgia inopinadamente ao seu lado, falando-lhe com inefável ternura. Retira-te de Jerusalém, porque os antigos companheiros não aceitarão, por enquanto, o testemunho. Sob o pálio de Jesus, Estevão seguia-lhe os passos na senda do discipulado, embora a posição transcendental de sua assistência invisível. Saulo, naturalmente, cuidou que era o próprio Cristo, o autor da carinhosa advertência, e, fundamente impressionado, demandou à Igreja do Caminho, informando a Simão Pedro o que ocorrera. Entretanto, acabou dizendo ao generoso apóstolo que o ouvia admirado: não devo ocultar que tencionava agitar a opinião religiosa da cidade, defender a causa do Mestre, restabelecer a verdade em sua feição integral. Enquanto o ex-pescador escutava em silêncio, como a reforçar a resposta, o novo discípulo continuava. Estevão não se entregou ao sacrifício? Sinto que nos falta aqui uma coragem igual à do mártir, sucumbido às pedradas da minha ignorância. Não, Saulo, replicou Pedro com firmeza. Não seria razoável pensar assim. Tenho maior experiência da vida, embora não tenha cabedais de inteligência semelhantes aos teus. Está escrito que o discípulo não poderá ser maior que o mestre.
Aqui mesmo, em Jerusalém, vimos Judas cair numa cilada igual a esta. Nos dias angustiosos do Calvário, em que o Senhor provou a excelência e a divindade do seu amor, e nós, o amargo testemunho da exígua fé, condenamos o infortunado companheiro. Alguns irmãos nossos mantêm até o presente a opinião dos primeiros dias. Mas, em contato com a realidade do mundo, cheguei à conclusão de que Judas foi mais infeliz do que perverso. Ele não acreditava na validade das obras sem dinheiro. Não aceitava outro poder que não fosse o dos príncipes do mundo. Estava sempre inquieto pelo triunfo imediato das ideias do Cristo. Muitas vezes vimos-lo altercar impaciente pela construção do reino de Jesus, adstrito aos princípios políticos do mundo. O mestre sorria e fingia não entender as insinuações, como quem estava senhor do seu divino programa. Judas, antes do apostolado, era negociante. Estava habituado a vender a mercadoria e receber o pagamento imediato. Julgo, nas meditações de agora, que ele não pôde compreender o Evangelho de outra forma, ignorando que Deus é um credor cheio de misericórdia, que espera generosamente a todos nós que não passamos de míseros devedores. Talvez amasse profundamente o Mestre, o Messias, contudo, a inquietação fê-lo perder na oportunidade sagrada. Tão só pelo desejo de apressar a vitória, engendrou a tragédia da cruz com a sua falta de vigilância. Saulo ouvia assombrado aquelas considerações justas e o bondoso apóstolo continuava. Deus é a providência de todos. Ninguém está esquecido. Para que a juízes melhor da situação, admitamos que fosses mais feliz que Judas. Figuremos tua vitória pessoal no feito. Concedamos que pudesses atrair para o mestre toda a cidade. E depois, deverias e poderias responder por todos os que aderissem ao teu esforço? A verdade é que poderias atrair, nunca, porém, converter. Como não te fosse possível atender a todos em particular, acabarias execrado pela mesma forma. Se Jesus, que tudo pode neste mundo, sob a égide do Pai, espera com paciência a conversão do mundo, por que não poderemos esperar de nossa parte? A melhor posição da vida é a do equilíbrio. Não é justo desejar fazer nem menos nem mais do que nos compete, mesmo porque o Mestre sentenciou que a cada dia bastam os seus trabalhos. O convertido de Damasco estava surpreso, a mais não poder. Simão apresentava argumentos irretorquíveis. Sua inspiração assombrava-o. À vista do que ocorreu, prosseguiu o ex-pescador serenamente, importa que te vás logo que caia a noite. A luta iniciada na sinagoga dos Cilícios é muito mais importante que os atritos de Damasco. É possível que amanhã procurem encarcerar-te. Além disso, a advertência recebida no templo não é de molde a procrastinarmos providências indispensáveis. Saulo concordou de boa mente com o alvitre. Poucas vezes na vida escutara observações tão sensatas. Pretendes voltar à Cilícia? Disse Pedro com inflexão paternal. Já não tenho mais aonde ir, respondeu com resignado sorriso. Pois bem, partirás para Cesareia. Temos ali amigos sinceros que te poderão auxiliar. O programa de Simão Pedro foi rigorosamente cumprido. À noite, quando Jerusalém se envolvia em grande silêncio, um cavaleiro humilde transpunha as portas da cidade na direção dos caminhos que conduziam ao grande porto palestinense. Torturado pelas apreensões constantes da sua nova vida, chegou a Cesareia decidido a não se deter ali muito tempo. Entregou as cartas de Pedro que o recomendavam aos amigos fiéis. Recebido com simpatia por todos,
não teve dificuldades em retomar o caminho da cidade natal. Dirigindo-se agora para o cenário da infância, sentia-se extremamente comovido com as mínimas recordações. Aqui, um acidente do caminho a sugerir cariciosas lembranças. Ali, um grupo de árvores envelhecidas a despertarem especial atenção. Várias vezes passou por caravanas de camelos que lhe faziam relembrar as iniciativas paternas. Tão intensa lhe fora a vida espiritual nos últimos anos, tão grandes as transformações, que a vida do lar se lhe afigurava um sonho bom, de há muito desvanecido. Através de Alexandre, recebera as primeiras notícias de casa. Lamentava a partida de sua mãe, justamente quando tinha maior necessidade da sua compreensão afetuosa. Mas entregava a Jesus os seus cuidados, nesse particular. Do velho pai não era razoável esperar um entendimento mais justo. Espírito formalista, radicado ao farisaísmo de maneira integral, certo não aprovaria a sua conduta. Atingiu as primeiras ruas de Tarso de alma opressa. As recordações sucediam-se ininterruptas. Batendo à porta do lar paterno, pela fisionomia indiferente dos servos, compreendeu como voltava transformado. Os 2 criados mais antigos não o reconheceram. Guardou silêncio e esperou. Ao fim de longa espera, o genitor foi recebê-lo. O velho Isaac, amparando-se ao cajado, nas adiantadas expressões de um reumatismo pertinaz, não dissimulou um gesto largo de espanto. É que reconhecera de pronto o filho. Meu filho, disse com voz enérgica, procurando dominar a emoção, será possível que os olhos me enganem? Saulo abraçou-o afetuosamente, dirigindo-se ambos para o interior. Isaac sentou-se e, buscando penetrar o íntimo do filho, com o olhar percussiente, interrogou em tom de censura. Será que estás mesmo curado? Para o rapaz, tal pergunta era mais um golpe desferido na sua sensibilidade afetiva. Sentia-se cansado, derrotado, desiludido. Necessitava de alento para recomeçar a existência num idealismo maior, e até o pai o reprovava com perguntas absurdas. Ansioso de compreensão, retrucou de maneira comovedora. Meu pai, por piedade, acolhei-me. Não estive doente, mas sou agora necessitado pelo Espírito. Sinto que não poderei reiniciar minha carreira na vida sem algum repouso. Estendei-me vossas mãos. Conhecendo a austeridade paterna e a extensão das próprias necessidades naquela hora difícil do seu caminho, o ex-doutor de Jerusalém humilhou-se inteiramente, pondo na voz toda a fadiga que se lhe represava no coração. O ancião israelita contemplou-o firme, solene e sentenciou sem compaixão. Não estivestes doente? Que significa, então, a triste comédia de Damasco? Os filhos podem ser ingratos e conseguem esquecer, mas os pais, se nunca os retiram do pensamento, sabem sentir melhor a crueldade do seu proceder. Não te doeria ver-nos vencidos e humilhados com a vergonha que lançaste sobre nossa casa? Ralada de desgostos, tua mãe encontrou o lenitivo da morte. Mas eu... Acreditas-me insensível à tua deserção? Se resisti, foi porque guardava a esperança de buscar Jeová, supondo que tudo não passasse de mal entendido, que uma perturbação mental houvesse atirado contigo na incompreensão e nas críticas injustificáveis do mundo. Criei-te com todo o desvelo que um pai da nossa raça costuma dedicar ao único filho varão. Sintetizava as gloriosas promessas para nossa estirpe. Sacrifiquei-me por ti, cumulei-me-te de afagos, não poupei esforços para que pudesses contar com os mestres mais sábios,
Cuidei da tua mocidade, enchi-te com a ternura do coração, e é desse modo que retribuís as dedicações e os carinhos do lar? Saulo podia enfrentar muitos homens armados, sem abdicar a coragem desassombrada que lhe assinalava as atitudes. Podia verberar o procedimento condenável dos outros, ocupar a mais perigosa tribuna para o exame das hipocrisias humanas. Mas, diante daquele velhinho que não mais podia renovar a fé, e considerando a amplitude dos seus sagrados sentimentos paternais, não reagiu e começou a chorar. Choras? Continuou o ancião com grande secura. Mas eu nunca te dei exemplos de covardia. Lutei com heroísmo nos dias mais difíceis para que nada te faltasse. Tua fraqueza moral é filha do perjúrio, da traição. Tuas lágrimas vêm do remorso inelutável. Como enveredastes assim pelo caminho da mentira execrável? Com que fim engendraste a cena de Damasco para repudiar os princípios que te alimentaram do berço? Como abandonar a situação brilhante do rabino de quem tanto esperávamos para avorar-se em companheiro de homens desclassificados que nunca tiveram a tradição amorosa de um lar? Ante as acusações injustas, o moço tarcense soluçava, talvez pela primeira vez na vida. Quando soube que ias desposar uma jovem sem pais conhecidos, prosseguia o velho implacável, surpreendi-me e esperei que te pronunciasses diretamente. Mais tarde, Dalila e o marido eram compelidos a deixar Jerusalém precipitadamente, ralados de vergonha com a ordem de prisão que a sinagoga de Damasco requisitava contra ti. Várias vezes conjeturei se não seria essa criatura inferior que elegeste a causa de tamanhos desastres morais. Há mais de 3 anos, levanto-me diariamente para refletir no teu criminoso proceder, em detrimento dos mais sagrados deveres.